Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 8 de abril de 2021, é 0 hora. Lição número 5. Quem é Jesus Cristo, da classe de juvenis? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Começando com a hora da revisão. Resposta número 1. É a afirmação de que Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Resposta número 2. Jesus veio para cumprir a profecia da redenção pronunciada pelo próprio Deus no Éden. Resposta número 3. O caminho da incredulidade, o caminho da religião e o caminho da autoajuda. Resposta número 4. É reafirmarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida. Resposta número 5 é uma resposta pessoal. Introdução. Na lição de hoje estudaremos um tema conhecido como Cristologia, ou seja, o estudo de Cristo. Vamos conhecer a pessoa e a obra de Jesus Cristo, bem como refutar a equívoca ideia de que todos os caminhos levam a Deus. O Brasil é uma nação muito religiosa e sincrética, razão pela qual faz-se necessário conhecermos ainda mais o Jesus revelado nas Escrituras e confirmado pela história, para que o tornemos conhecido como de fato ele é. O Deus homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Ele é o único caminho, a exclusiva verdade e a vida abundante de Deus. Veja que nós vamos falar hoje um pouco sobre a pessoa de Cristo. É interessante nós notarmos aqui a equívoca ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Na verdade, isso aqui não é uma ideia equivocada. De fato, todo caminho leva a Deus, de fato. Entretanto, com uma diferença. Há um caminho que, no caso, Cristo é o caminho que leva a Deus, diretamente ao céu. E também tem a questão que, como todo caminho leva a Deus, porque todo caminho dará em Deus. Entretanto, com uma diferença. Uma pessoa vai chegar diante de Deus, que todo caminho vai levar a Deus. Uma pessoa vai através de Cristo para as mansões celestiais, e a outra pessoa que vai a Deus vai ser reprovada nas suas ações e será lançada no lago de fogo. Então todo caminho de fato leva a Deus, só que com resultados diferentes. Então veja que há uma necessidade que nós venhamos a cada dia mais saber quem é Cristo na nossa vida. Porque de fato, como João 14,6 nos diz que Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida e ninguém vem ao Pai senão por ele. Por que vem ao Pai? Porque João 10,30 vai dizer que Deus e Cristo é a mesma pessoa. Pessoa e obra de Jesus Cristo. Uma das declarações mais importantes do cristianismo bíblico e histórico é a afirmação de que Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. É bem verdade que Jesus ele tem as duas naturezas. Jesus tem a natureza humana e a natureza divina. Ele tem a natureza divina porque aqui na terra ele fazia todas as coisas. Tudo que ele queria fazer, ele fazia através do poder divino. Ele curava enfermos, ressuscitou mortos, entre tantas outras coisas. Isso só alguém pode fazer se vier diretamente de Deus. Então essa é a natureza divina de Cristo. E qual a natureza humana de Jesus? A natureza humana de Jesus foi, por exemplo, ele teve sede, ele teve fome, ele sentiu angústia, teve irmãos, teve família, né? Então veja que ele, de fato, ele teve a natureza humana, inclusive de sentir cansaço. Então veja que Jesus trabalhou, então Jesus também tinha um ofício. Então esta era a parte da natureza de Cristo. Então Jesus ele era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E por que eu falo era? Porque certamente estou falando do passado, mas Jesus continua hoje sendo Deus. Como aos Hebreus capítulo 11, versículo 8 nos diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Entretanto, agora não mais como homem, né? Agora mais como Senhor, né? Nosso mediador, o mediador entre Deus e o homem. Nem todos os caminhos levam a Deus. Isso aqui eu já falei no início. O pecado colocou o homem para fora do jardim do Éden e o levou para distante de Deus, fazendo-o caminhar na contramão do céu. Iludido com a mentira de que todos os caminhos o levarão a Deus, ignora o fato de que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Há pessoas completamente perdidas, sem direção,
E como elas não têm uma meta em sua vida, vão para qualquer lugar, porque qualquer lugar serve, como já dizia Shakespeare, né? Me parece que a frase é de William Shakespeare. Então, se você não sabe onde você vai, qualquer lugar serve. Então, vou falar algumas coisas aqui rápidas sobre a questão dos caminhos, né, das direções. O caminho da incredulidade é marcado por uma descrença profunda, onde se nega a existência de Jesus. Acreditam em Jesus como um homem importante de seu tempo, um líder político, mas não como um filho de Deus. Veja que aqui algumas pessoas têm em Cristo um homem importante, uma pessoa até que teve uma certa relevância, mas não aceitam a Cristo como filho de Deus. Dizem que Jesus foi um homem bom, talvez um homem importante, mas ele não é filho de Deus. Então veja que aqui é a questão do caminho da incredulidade. As pessoas não creem em Cristo, as pessoas não creem no Senhor, as pessoas não creem em Cristo crucificado na cruz do Calvário e ressuscitado ao terceiro dia. Então as pessoas aqui estão no caminho da incredulidade. O caminho da religião tem levado inúmeras pessoas à perdição. Estima-se que no mundo existam milhares de religiões, todas diferentes uma das outras. Se o ditado popular de que toda religião é boa e que todo caminho leva-nos a Deus fosse verdade, significaria dizer que existem milhares de caminhos alternativos e diferentes para o homem chegar a Deus. Como eu falei lá no início, João 14,6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Veja que aqui sobre a questão da religião, só no Brasil existem 2.240 religiões e seitas. E a questão da religião, a religião vem do latim que quer dizer religar. Então quando alguém, por exemplo, corta uma luz, corta um fio, por exemplo, você vai lá e emenda aquele fio, você religou a luz. Então isso é uma religião. E isso que é a ideia de religião. Religião é religar. Então Jesus, ele é a verdadeira religião. Por que Jesus é a verdadeira religião? Porque Jesus veio religar o que estava desligado. E o que estava desligado? A comunhão do homem com o seu Criador. Então veja que se o caminho da religião, se toda religião levasse a Deus no sentido de salvação, como eu já falei no início, todo caminho vai levar a Deus, mas nem todo caminho que vai levar a Deus vai levar à salvação. O único caminho da salvação é Cristo. Então nós não precisaríamos fazer nada. Nós poderíamos seguir uma religião qualquer, uma religião tranquila, que não precisa de mudança, que não precisa de transformação de caráter, não precisa de fazer nada e vamos continuar nessa daqui, porque aqui eu vou me adaptar bem e aqui eu vou para Deus. Não. Jesus é a única religião que salva. Jesus é a verdadeira religião. Ele veio para nos religar ao nosso Deus. O caminho da autoajuda valoriza a autossuficiência do homem, levando o seu ego ao centro das atenções, ignorando o fato de que o homem é instável, frágil, limitado e pecador. O budismo, por exemplo, ele não tem Deus. No budismo não se cultua a Deus, né? Não tem um Deus no budismo. O que existe lá é essa questão de valorizar o homem, a questão de elevar o seu ego, o centro das atenções, levar uma vida tranquila. Que eu particularmente tenho uma pessoa que eu conheço, que ela, amiga minha, trabalhou comigo, ela é budista. Então veja que é uma pessoa boa de lidar, ela é fácil de lidar, ela é uma pessoa do bem, como eu gosto de dizer. Entretanto, não acredita na pessoa de Cristo. Então veja que o budismo em si, numa questão filosófica falando, talvez humanamente falando, talvez melhore a pessoa de uma certa forma ou outra, talvez possa ser que sim. Entretanto, é bom deixar claro que o budismo também vai levar a pessoa à perdição. Por quê? Porque aqui há a questão de negar a Deus, negar a Cristo, negar o Espírito Santo. Então veja que é o caminho da autoajuda. O homem pode sozinho se salvar, o que não é verdade. Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Vez por outra, ouvimos pessoas que se dizem intelectuais, afirmando sua admiração pela pessoa de Jesus,
seus ensinamentos e seu estilo de vida simples. Entretanto, repetidas vezes essas mesmas pessoas incorrem no erro de rejeitarem a totalidade de suas afirmações, sobretudo aquelas relacionadas à sua divindade. Aceitam Jesus como o maior psicólogo do mundo, o melhor pedagogo da história, o homem mais evoluído da face da terra, a expressão máxima da bondade, um grande exemplo a ser seguido, um inquestionável profeta revolucionário. No entanto, são incapazes de enxergá-lo e aceitá-lo como Deus. Veja que aqui muitas pessoas aceitam a Cristo de todas as formas. Era um grande homem, um grande filósofo, um grande pedagogo, um grande mestre, um grande isso, um grande aquilo, mas não aceitam como sendo filho de Deus, não aceitam, na verdade, que como Deus, né? Como ele afirma em João capítulo 10, João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Então veja que aqui é uma afirmação direta do Senhor. Cristo falou diretamente, eu e o Pai somos um. Por isso que a expressão que muitas das vezes nós não observamos de João 14,6, Jesus disse que ninguém vem, ele não disse vai ao Pai, ele disse vem ao Pai. Se vem, vem a mim. Então ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque ele é o Pai. Ele é Deus, Jesus é Deus. Então as pessoas aceitam Jesus de todas as formas, de todas as maneiras, menos como sendo Deus. Negam a divindade de Cristo, negam a natureza divina do Senhor. Então não aceita Jesus como sendo Deus. Amar a Jesus, sua melhor escolha. Quando entregamos nossa vida a Cristo e experimentamos o novo nascimento, Cristo é entronizado e estabelecido Mestre, Senhor, Salvador e Rei de nossas vidas. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, Ele é o nosso Mestre. Entretanto, é bom deixar claro que chamar Jesus apenas de Mestre é perigoso. E por que é perigoso chamar Jesus de Mestre? Parece algo estranho, mas eu vou te explicar. Jesus, sim, ele é mestre, mas antes de ser mestre, ele é nosso Senhor. Veja que Judas, antes de trair a Cristo, ele chamava Jesus de mestre e não de Senhor. Por quê? Porque ele tinha Jesus como mestre e não como Senhor. É importante que tenhamos Jesus como nosso mestre e principalmente como nosso Senhor. Porque ele sendo nosso Senhor, consequentemente, nós o aceitaremos como mestre. Então, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, ele reina em nossa vida como Senhor. E se ele é o meu Senhor, eu vou fazer tudo o que o mestre mandar e não vou fazer o que o mestre não mandar. Então eu serei obediente ao meu Senhor e Mestre. Se eu ter Cristo somente como mestre e não como Senhor, eu vou me dar o direito de fazer ou não o que Ele falar, o que Ele mandar eu fazer. Por quê? Porque Ele é apenas meu mestre. Então eu posso apenas não querer fazer o que o mestre mandou. Então veja que há uma diferença, há uma grande diferença. Quando nós temos um Senhor, Ele manda e nós obedecemos. E é isso que o Senhor Jesus é em nossa vida. Ele é o nosso Senhor e Mestre. É o nosso Rei, é o nosso Salvador. É importante que nós venhamos ter em Cristo o nosso Senhor. Porque muitas pessoas se perdem pela questão de ter Jesus como mestre, como alguns aqui pessoas aceitam Jesus como um grande mestre, mas não aceitam ele sendo filho de Deus, não aceita ele como Deus, ou seja, não aceita ele como Senhor. Aceita como mestre, mas não aceita como Senhor. É importante que nós, que somos salvos na pessoa de Cristo, recebamos a Cristo como nosso Senhor, Salvador, Rei e Mestre. O Senhor, Jesus é o nosso Senhor. É bom deixar isso bem claro. Ele, nosso Senhor e Mestre. Então, ele sendo nosso Senhor, quando ele fala, nós teremos prazer em fazer o que ele faz, porque ele é o nosso Senhor e o nosso Mestre. Para concluir,
Segundo o pastor inglês William Temple, o cristianismo é a entrega total de tudo o que conheço de mim a tudo o que conheço de Jesus Cristo. Ou melhor, segundo o pastor inglês William Temple, o cristianismo é a entrega total de tudo o que conheço de mim a tudo o que conheço de Jesus Cristo. Definitivamente não há fé cristã autêntica sem entrega incondicional a Cristo. Jesus Cristo espera de você um discipulado radical, um amor incondicional e uma obediência irrestrita. Um verdadeiro discípulo é aquele que não somente ouve atentamente as palavras de seu mestre, mas que se empenha corajosamente em praticá-las, independente dos desafios em sua vida diária. Ouça o conselho do apóstolo Pedro: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja que há uma necessidade de continuarmos tendo Jesus como nosso mestre e nosso Senhor. E o que Cristo é para a sua vida? O que Ele representa para você? Quem é Cristo? Quem é Cristo na sua vida? Ele é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus era o Verbo. Jesus era o Verbo. Jesus é Deus. Então veja que há uma necessidade de nós estarmos a cada dia mais cultuando ao nosso Senhor, aprendendo com Ele como mestre, recebendo as suas orientações, sendo obedientes a Ele, não desobedientes. Nós temos um grande mestre, mas não adianta nós termos um grande mestre se nós não sermos bons alunos, assim como foi Judas. Judas teve o melhor mestre, mas foi péssimo aluno e por isso se perdeu. E por que ele se perdeu? Porque além de ser péssimo aluno, ele não tinha Jesus como Senhor. Então que nós venhamos a cada dia mais ter Jesus como nosso Senhor e Mestre, Salvador, Rei das nossas vidas, aquele que morreu na cruz do Calvário por nós, para que nós venhamos ter salvação nele e poder entrar nas mansões celestiais pelas portas. Que nós venhamos a cada dia mais cultuar a Cristo como nosso Senhor, dando a Ele toda a honra, glória, louvor e adoração de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, como diz no livro de Jeremias, no capítulo 9. Capítulo 9 de Jeremias, versículos 23, 24, nos diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, gloricie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então que nós venhamos, independente da nossa condição, independente se nós somos sábios, fortes ou ricos, mas que nós venhamos, acima de todas essas coisas, ter o nosso Deus como nosso Senhor, ter Cristo como nosso Senhor em primeiro lugar, que nós venhamos ser misericordiosos uns com os outros, porque esta é a vontade de Deus, que nós venhamos amar ao próximo como Cristo nos amou, que nós venhamos aprender de fato e aplicar aquilo que nós conhecemos através da palavra do Senhor, para que assim nós venhamos continuar salvos na pessoa de Cristo e fazer com que outras pessoas também alcancem também esta salvação que vem da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!